Você já parou para pensar que existem ministérios silenciosos na obra de Deus? Ministérios que não aparecem no púlpito pregando, que não se destacam pelo microfone, mas que carregam sobre si uma responsabilidade espiritual enorme. Ministérios que, se fossem retirados da igreja, fariam falta de imediato, porque sustentam a casa de Deus com amor, zelo e fidelidade. Um desses ministérios é o diaconato. E hoje nós vamos falar sobre a verdadeira função de um diácono dentro da congregação cristã no Brasil. Talvez muitos não percebam, talvez muitos não compreendam, mas este ministério é precioso aos olhos do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Deixe a Bíblia Falar. Aqui nós não temos compromisso com opiniões humanas, mas com a palavra de Deus e com a edificação do corpo de Cristo. Quero pedir a você que está assistindo que já escreva nos comentários: Louvado seja Deus. Esse é o símbolo do nosso canal. É a senha espiritual que nos une. É a forma de declararmos juntos que toda glória pertence ao Senhor. Agora, escute com atenção. O diácono não é apenas um ajudante da igreja, não é apenas aquele que cuida da coleta ou organiza um banco. O diácono é um ministério instituído pela própria palavra. No livro de Atos, capítulo 6, vemos que quando os apóstolos estavam sobrecarregados, o Espírito Santo guiou a igreja a escolher homens cheios de fé e do Espírito Santo para servirem às mesas. E aqui está a primeira grande verdade. O diaconato não é uma função de pouca importância. É um chamado de Deus para homens cheios do Espírito. Na congregação cristã no Brasil, o diácono é exemplo de humildade, de silêncio e de dedicação. Ele não busca holofotes, não busca títulos, não busca ser reconhecido pelo mundo. Ele é reconhecido no céu. Ele é aquele que serve ao corpo de Cristo, cuidando do que muitas vezes passa despercebido. A ordem da casa, o cuidado dos necessitados, o sustento da obra. E aqui está o que poucos compreendem. O diaconato é um ministério que carrega também peso espiritual. Porque não se trata apenas de organizar cadeiras ou recolher ofertas. Trata-se de discernir necessidades, de ter um coração aberto para enxergar quem precisa de ajuda, de ser sensível ao Espírito Santo para agir com justiça e amor. Muitos olham para o púlpito, mas esquecem de olhar para os corredores. Muitos ouvem a pregação, mas não percebem a oração silenciosa de um diácono que pede a Deus sabedoria para atender um necessitado. Dentro da congregação, este ministério é exercido com simplicidade, mas também com profundidade. O diácono é aquele que guarda o bom testemunho, que conduz sua vida com ordem, que é exemplo dentro e fora da casa de Deus. Por isso, se você é da congregação cristã no Brasil e já observou o trabalho de um diácono, saiba: aquele irmão talvez nunca tenha pregado um sermão diante da assembleia, mas ele prega todos os dias com suas atitudes. Ele prega com o silêncio, ele prega com a fidelidade, ele prega com o serviço. E essa é a beleza da obra. Enquanto uns são chamados a anunciar a palavra com a voz, outros são chamados a anunciar a palavra com as mãos, com os gestos, com o serviço prático. E ambos são igualmente importantes diante de Deus. Escreva aí nos comentários: Louvado seja Deus pelos diáconos da sua obra. Porque esse é um reconhecimento não humano, mas espiritual. Meu irmão, minha irmã, não subestime o valor desse ministério. O diácono não é um coadjuvante na história da igreja. Ele é parte essencial do funcionamento da obra. E eu quero neste vídeo deixar um elogio muito forte. Louvado seja Deus pela fidelidade dos diáconos da congregação cristã no Brasil, homens que silenciosamente carregam um peso enorme, mas que com alegria servem ao Senhor. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque lá eu vou te entregar uma palavra-chave que resume todo o ministério do diaconato e pode abrir a sua visão espiritual para compreender melhor esse chamado tão especial. O diácono dentro da congregação não é apenas alguém escolhido por necessidade organizacional,
mas alguém levantado pelo Espírito Santo para sustentar a igreja de maneira prática e espiritual. Quando olhamos para Atos, capítulo 6, vemos que a escolha dos primeiros diáconos não se deu por acaso. Os apóstolos disseram: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Isso significa que o diaconato exige vida limpa, exige testemunho, exige submissão ao Espírito Santo. Na congregação, o diácono está presente em momentos que ninguém percebe. É ele quem zela pelo silêncio do culto. É ele quem organiza a ordem da casa de oração. É ele quem, com amor, recolhe a coleta sem chamar atenção. Mas mais do que isso, ele carrega sobre si uma responsabilidade espiritual. Quando o diácono recolhe a oferta, ele não está apenas recolhendo valores. Ele está testemunhando a fé da igreja e consagrando ao Senhor o fruto do trabalho dos irmãos. Quando o diácono cuida da ordem do templo, ele não está apenas cumprindo regras, ele está zelando pela santidade do lugar que foi consagrado ao Senhor. Quantas vezes, em silêncio, um diácono percebe um necessitado e se aproxima com humildade para ajudar? Quantas vezes, sem que ninguém saiba, um diácono leva alimento, leva consolo, leva palavra de esperança? Esse ministério é marcado pelo serviço oculto, mas que é conhecido diante de Deus. O diácono também é exemplo. A palavra nos ensina em 1 Timóteo capítulo 3. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma consciência pura. Isso mostra que o diácono deve ser íntegro em tudo. Ele não pode ser de 2 palavras, não pode ser conduzido pela avareza, não pode ser escandaloso. O diácono precisa ser um reflexo da ordem de Deus dentro da casa do Senhor. E aqui está algo muito importante. O diaconato dentro da congregação é um ministério de humildade. Não há títulos pomposos, não há busca por posição, não há desejo de reconhecimento humano. O verdadeiro diácono não busca ser visto, mas busca servir. Ele é aquele que entende que no reino de Deus quem serve é maior do que quem é servido. Ele é aquele que coloca em prática as palavras de Jesus quando disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Na prática, isso significa que cada vez que um diácono estende a mão para servir, ele está refletindo o próprio caráter de Cristo. E é por isso que este ministério é tão precioso. Ele não é visível como o do ministério da palavra, mas sem ele a obra não se sustenta. E eu quero dizer algo muito forte agora. A congregação cristã no Brasil é abençoada por ter diáconos fiéis, homens que carregam este peso com amor, com temor, com dedicação. Eles não pregam sermões no púlpito, mas pregam sermões silenciosos com suas atitudes. Eles não falam alto, mas suas obras falam por eles diante de Deus. Por isso eu peço a você que está ouvindo este vídeo, escreva nos comentários: louvado seja Deus pelos diáconos da sua obra. Declare isso como uma forma de reconhecer a importância desse ministério e como uma forma de glorificar ao Senhor que levantou esses homens. E agora eu quero cumprir a promessa que fiz no início deste vídeo. A palavra-chave que resume todo o ministério do diaconato é serviço. Sim, serviço. O diácono é chamado para servir, para colocar-se à disposição do corpo de Cristo. E servir, na visão de Deus, não é uma posição inferior, é uma posição honrada. Porque no reino dos céus, aquele que serve é considerado grande. Então, guarde isso no seu coração. A verdadeira função do diácono é ser um reflexo vivo de Cristo, que serviu até o fim. E cada vez que você olhar para um diácono da congregação cristã no Brasil, lembre-se, ali está um homem que foi escolhido não pelos homens, mas pelo Espírito Santo para exercer o ministério do serviço. Escreva aí: eu quero aprender a servir. Louvado seja Deus, porque quando você declara isso,
Você não apenas honra os diáconos, mas se coloca diante de Deus como alguém disposto a seguir o exemplo de Cristo, que serviu até a morte e morte de cruz. Que o Senhor abençoe este ministério tão precioso e que cada diácono continue sendo luz e exemplo dentro da congregação. Louvado seja Deus!